Oi, eu sou Débora Rodrigues Bezerra Santos, da turma 3C, e esse é o meu código da parte 2 da prova. Na variável f, entra a escolha do primeiro jogador para o jogo de par ou ímpar. Na variável d, entra o valor do primeiro jogador e na a, o valor do segundo jogador. A variável b entra o valor do primeiro jogador para o jogo de pedra, papel, tesoura, e na variável c entra a escolha do segundo jogador. O E calcula a soma dos valores dos dois jogadores para o jogo de par ou ímpar e G calcula o resto da divisão sobre 2. Aí aqui temos a primeira sequência de if do código, que vai ter várias iguais a essa. Tem um primeiro if que determina que o primeiro jogador escolheu par e o resto foi igual a 0. E dentro desse if tem a escolha do primeiro jogador para o jogo de papel tesoura. E dentro deste segundo if tem as 3 possíveis escolhas para o jogo de pedra, papel, tesoura do jogador B. Então, nessa primeira sequência, o primeiro jogador venceu o jogo de par ou ímpar e ele escolheu pedra para o jogo de pedra, papel, tesoura, tendo os 3 possíveis resultados de acordo com a escolha do segundo jogador. Nessa segunda sequência, muito parecida com a primeira, o jogador continua escolhendo par com o resto igual a 0, mas nesse caso ele escolheu papel para o jogo de pedra, papel, tesoura. Nessa terceira, a mesma coisa. O primeiro jogador escolheu par, o resto foi igual a 0, mas ele escolheu tesoura. Já esse quarto if, o primeiro jogador escolheu par, mas o resto deu diferente de 0. Então, ele perdeu o jogo do par ou ímpar. Mas ele aí continua com as escolhas dele para o jogo de pedra, papel, tesoura. No segundo if, ele escolheu pedra, e dentro desse segundo if estão as 3 possíveis escolhas do segundo jogador para o jogo de pedra, papel, tesoura. Então, ele perdeu para o ímpar, mas o jogo de pedra, papel, tesoura continua. Nesse segundo aqui, ele continua perdendo para o ímpar, mas a escolha dele por pedra, papel, tesoura foi papel. E neste terceiro, a escolha dele para o jogo de pedra, papel, tesoura foi tesoura e ele continua perdendo no par ou ímpar. Agora, abaixo desse 2 barras ímpar, é a mesma coisa que aconteceu em cima, só que supondo que o primeiro jogador escolheu ímpar ao invés de escolher par. Aqui está caso ele escolheu o ímpar e o resto foi diferente de 0, então ele venceu no par ou ímpar. E no segundo if, ele escolheu pedra no pedra, papel, tesoura. Essa sequência de ifs segue a mesma lógica que a primeira. O primeiro jogador venceu no par ou ímpar, só que no pedra, papel, tesoura ele escolheu papel. Nessa terceira aqui, ele continua vencendo para o ímpar, mas ele escolheu tesoura no pedra, papel, tesoura. Agora aqui, essa nova sequência é caso o primeiro jogador tenha escolhido ímpar, continua em ímpar, mas o resto foi diferente de 0. Então, ele perdeu no pedra, papel, tesoura. Aí, continua com as escolhas dele no pedra, papel, tesoura. Perdão, ele perdeu no par ou ímpar. A escolha do primeiro jogador foi ímpar e o resto foi igual a 0, então ele perdeu no par ou ímpar e continua com as escolhas dele no pedra, papel, tesoura. O segundo if o primeiro jogador escolheu pedra e os 3 ifs dentro do segundo é a escolha do segundo jogador. Aqui o primeiro perdeu no par ou ímpar e escolheu pedra. Aqui ele perdeu no par ou ímpar e escolheu papel. E por fim, ele perdeu no par ou ímpar e escolheu tesoura no pedra, papel, tesoura.